Seja bem-vindo, senhor Marcelo Cerutti. É um prazer tê-lo aqui novamente em nossos eventos da UCDB Virtual. Eu vou apresentar o nosso convidado falando um pouquinho sobre o currículo dele, para a gente ter uma ideia de quanto ele pode contribuir nessa palestra de hoje. Ele é técnico agropecuário, médico veterinário, atua como clínico veterinário em cooperativas do Rio Grande do Sul, representante comercial, promotor técnico em vendas, supervisor de vendas na área de nutrição animal, especialista em gestão empresarial com ênfase em marketing, aluno também da MBA em marketing pela FGV, tem formação Gold no curso de treinamentos Marcelo Ortega, colunista da revista Agro Revenda e palestrante e consultor master em gestão de vendas em agronegócio. Seja bem-vindo, Marcelo. Célia, obrigado. Quero agradecer o convite da UCDB Virtual. Para nós é uma satisfação estar com vocês, agradecer a coordenadora Eloir, né? E vamos ajudar um pouquinho aqui. A gente vai começar falando um pouquinho, Marcelo, e até você pode colocar a sua experiência dentro do mercado. Como é que está a nossa cadeia produtiva, principalmente aqui no estado, a respeito do agronegócio? Ok. É importante a gente conceituar o agronegócio. Então, você que está nos acompanhando, seja profissional da área de contabilidade, área de administração, profissional liberal, até mesmo produtor, nós temos que entender que o agronegócio é, na verdade, essa relação comercial entre toda a cadeia produtiva, né, do setor de alimentos. É um negócio hoje que movimenta no Brasil em torno de 100 bilhões ao ano. Nós empregamos em torno de 35%, 37% da mão de obra. O agronegócio, ele passou nos últimos anos uma transformação muito grande. Recentemente, o MAPA, ele publicou um dado que fala do avanço dos últimos 10 anos e projetando para os próximos 10 anos como que o agronegócio vai se comportar. Interessante esses números, eu trouxe para a nossa conversa aqui. O dado é de 2013, então toda a referência que eu falar em relação a 2013 e 2023. O complexo soja, vamos pegar dois exemplos, vamos pegar a soja e a questão da pecuária, né, a produção de carne como um todo. E até é importante você colocar isso, porque quando a gente fala em termos de cadeia produtiva, a gente não se limita, né, claro, a pequeno produtor ou grande produtor, né? Envolve indústria, prestadores de serviço, profissionais liberais, pessoas ligadas à área de venda, como é o seu caso. Exatamente. E que tem um nicho de mercado bastante extensivo. Lucélia, você foi muito feliz, porque justamente isso. Alguns autores tratam o agronegócio com três setores. Isso. O pré-porteira, que seria a indústria fornecedora de insumos, a indústria, o agronegócio da porteira para dentro, e o pós-porteira, que é a indústria beneficiadora, que seria a indústria de alimentos, a indústria têxtil, né, o frigorífico, o distribuidor. Então seria depois da porteira. Eu prefiro trabalhar, eu até respeito esse conceito desses autores, mas eu prefiro trabalhar o porteira para dentro e porteira para fora. Uma coisa simples, né? E você pode até mencionar os vários profissionais que podem contribuir exatamente com o agronegócio. Mas naquela linha da pesquisa do MAPA, o que acontece, Luciana? Nos últimos 10 anos, nós avançamos no complexo soja, só para ter um exemplo, 66% da produção de grãos. 66%. Nós saímos numa média de 35 sacos para 55 sacos, 3,3 toneladas por hectare. Para os próximos 10 anos, nós temos também uma nova perspectiva de não crescer tanto, mas em torno de 21%. O consumo se mantém. É uma questão interessante para você que nos acompanha. O Brasil vai responder em 2023 por 44% de toda a exportação de soja. Então, quanto que nós temos que investir agora? Quanto que nós temos que gestar agora? Quanto que nós temos que melhorar agora, principalmente em estrada, principalmente em logística? Né? E é importante você comentar, porque isso faz parte também da agenda do governo. O governo tem investido muito nisso. Aliás, isso é a base, né, do nosso PIB, e você verifica que tem uma geração de emprego e renda nos diversos setores, seja na parte de prestação de serviço, seja na parte de venda, seja na parte também da qualificação profissional para as pessoas que vão atuar no campo.
gente tem um exemplo bastante próximo, que é no município de Três Lagoas, em que a região ela precisava de bastante mão de obra especializada, principalmente na parte de maquinário, e que a gente até acabou buscando isso em outros estados mais próximos, como é o caso de São Paulo. Eu aponto, Lucélia, a mão de obra como o principal desafio, né? Eu coloco a mão de obra, eu trato a mão de obra, o Brasil se destaca por 2 elementos principais no agronegócio, nós podemos elencar desse sentido: água e terra. Nós temos hoje, só para você que nos acompanha, ter uma ideia, nós temos hoje de 12% a 18% de toda a água doce do planeta. Então nós temos ainda a condição de um sistema de irrigação, um sistema de eclusas, né, para a produção, a questão da geração de energia elétrica. Então nós, sem dúvida, nós somos o país do presente, a melhor oportunidade do agronegócio. Toda a minha formação lá, quando comecei técnico agrícola, depois médico veterinário, né, eu vivi um momento em que o agronegócio não tinha reconhecimento. Né? Então você falava que ia para uma faculdade fazer agronomia ou veterinária, você não era, os colegas até te olhavam estranho, não, eu vou fazer direito, eu vou fazer medicina. E nós do agronegócio, hoje nós somos a grande referência. Eu sempre digo, o profissional de contabilidade, por exemplo, tem um mercado fantástico. Sim, dentro do agronegócio, tem uma possibilidade muito boa, tanto da porteira para dentro como da porteira para fora. Exatamente, pode trabalhar nas diversas áreas de gestão e de custo de produção, que é uma das áreas mais carentes da parte industrial. Um outro, só para concluir essa questão da informação do mapa, bovinos, por exemplo, nós vamos alavancar em 30 nos próximos, até 2023, nós vamos alavancar em 32% a nossa produção de carne suína, que tende a crescer 2% ao ano, bovinas tendendo a crescer também 2% ao ano, a produtividade, e aves 4% ao ano. Então, com esses números, sem dúvida, nós vamos ter aí, continuar sendo a grande alavanca de produção de alimentos para o mundo. Né? E essa cadeia, ela mexe com profissionais de diversas áreas, né? Se você for pegar esse gancho do que o Marcelo colocou, você tem aí profissionais da área da contabilidade, pessoas ligadas à administração, médicos veterinários, técnicos agrícolas, que fazem parte dessa cadeia, Exato. Seja na área de marketing, de vendas, né, que é a questão dos insumos que o próprio Marcelo ele trabalha. Então ele mexe com diversas áreas profissionais que cabe a você escolher, né, aquela que melhor lhe atrai. E o interessante é que o mercado tem pago esse profissional de forma bastante atrativa, né, claro. Marcelo? O interior, né? Antigamente a gente ia para outro paradigma também, né? Você ia para os grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, para ganhar dinheiro. Então hoje você tem o interior pagando muito bem, com qualidade de vida boa, né? Exatamente. O profissional que está nos acompanhando, ligado à área de contabilidade, eu tenho observado, Lucélia, uma carência muito grande. Sim. Estão faltando profissionais, eu não digo qualificados, eu acho que hoje você tem várias ferramentas, a própria internet, os cursos virtuais, online, então você tem ferramentas para poder se qualificar. O que falta é realmente o profissional ele fazer uma reflexão e pensar como que eu posso contribuir com o setor, como que eu posso me inserir nesse setor. Dá para a gente traçar um perfil, Marcelo? Eu gosto muito, sim, eu acho que a gente consegue. Eu gosto muito do conceito que nós trabalhamos na consultoria, nas empresas onde nós prestamos o nosso serviço, o conceito do chá mais resultado. O que significa chá? Não é o chá de chato, tá? É outra história, é o chá de C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. Então o profissional ele tem que conhecer do negócio. Né? Então imagina, eu me formei em contabilidade, eu me formei em administração, eu estou vendo no agronegócio uma grande oportunidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer. Eu vou trabalhar onde? Na porteira para dentro ou na porteira para fora? Aonde que eu quero? Eu quero fazer gestão da propriedade rural ou eu quero trabalhar nas indústrias? Eu quero trabalhar no setor de produção de bens, de insumos para ser usado na fazenda. Então, eu começo a definir o meu nicho de atuação. A partir daí eu começo a estudar. Eu começo a buscar informação, a me dedicar e saber o que eu vou oferecer para o mercado. Eu como profissional, da área de contabilidade, área de administração, eu vou oferecer conhecimento, habilidades
e uma atitude capaz de dar resultado para aquela empresa, capaz de transformar o resultado daquela empresa, capaz de transformar o processo produtivo daquela empresa? Acho que essa é a pergunta. Né? E é isso que o mercado exige, né? Profissionais que façam a diferença e que possam agregar valor ao produto que aquele profissional, aquele empresário, ele está disseminando dentro do mercado, né? Quando a gente fala, voltando um pouquinho ali na parte de insumos, muitas empresas trabalham com um pacote fechado, né? Você compra a semente que você vai estar plantando, juntamente com os fertilizantes, todos os insumos necessários dentro da produção. E aí ele disponibiliza, dependendo do número de hectares que você tem para plantio, um técnico especializado para acompanhar todo o seu processo, exatamente, né? Exatamente. Desde o plantio até a colheita. Quer dizer, essa empresa ela está preocupada não só com a venda, está preocupada com o pós-venda e principalmente o tipo de produto que ele está vendendo. Exatamente. Então, você percebe uma especialização na área de quem vende para o mercado do agronegócio, coisa que a gente não via até um tempo atrás, né? O grande gargalo desse processo todo que eu avalio é que o produtor, vamos pensar da porteira para dentro. O produtor, voltar ao exemplo da soja, de 2010 a 2013, nós tivemos um ganho de rentabilidade, de lucratividade, da soja em 80%. Eu quero dizer o quê? Aquele produtor que tinha R$1 milhão em 2010, ele passa a ter R$1,8 milhão. Então, não tem negócio que deu maior dinheiro que a soja nesse período, 2010 a 2013. E aí eu pergunto, o que ele fez com esse recurso? Ele aplicou em tecnologia? Ele soube utilizar esse recurso para melhorar a infraestrutura da fazenda, a formação da equipe? Se ele não fez isso, por dois motivos ele não fez. Primeiro, porque ou ele não tem interesse ou ele não sabe. Se ele não tem interesse, eu não consigo trabalhar ele, eu não vou mudar. Mas se ele não sabe, está faltando gente para poder orientar ele. Está faltando profissional capacitado, até na área de gestão de recurso, de saber o seguinte, como que eu posso... eu ganhei 80% de rentabilidade nesses 3 anos. Aonde que eu vou investir? Eu vou comprar novas áreas? Aonde que estão os pontos de estrangulamento? Onde que eu posso melhorar a minha colheita, o meu plantio e assim por diante? Então, aí está uma dica já para o profissional se posicionar. Exatamente. E é bom lembrar que quando a gente fala de agronegócio, a gente pensa assim, grandes áreas produtivas, né? Não, você tem dentro do nicho do mercado diversas áreas. Para quem trabalha com crédito rural, ele vai precisar de um técnico especializado para montar os projetos e encaminharem para a instituição financeira. Então, assim, são diversas áreas que tanto profissional da administração, profissional da área de contabilidade, ele pode estar trabalhando. Agora, precisa de gente qualificada que se interesse pelo mercado, verifique isso como uma nova proposta, né? E tenha essas habilidades necessárias aqui colocadas pelo nosso contribuinte dessa área, que é o Marcelo. Marcelo, para os nossos acadêmicos, para aqueles que estão aí entrando nesse mercado, tem uma dica? Eu acho que a principal dica que eu trabalho, e nós temos encontrado muito isso, a mão de obra, eu vejo que eu ouço muito isso, a mão de obra ficou escassa. Não, eu acho assim, o processo seletivo, onde você tinha uma vaga, em 10 candidatos você achava esse um. Né? Agora você precisa de 100. Por quê? Porque a exigência é outra. Então, eu quero dar essa dica para quem faz seleção, para quem busca o processo seletivo, né? Para quem procura profissionais. Você tem que ter um escopo maior, mais pessoas para poder selecionar. É uma questão. Por que isso acontece? A dica que eu dou para você que está nos ouvindo, que é profissional, que é acadêmico, tenha mais atitude. O que está emperrando o processo todo nosso é falta de atitude. Tá? Atitude de muitas vezes conhecer o negócio do cliente, que é o core business. Você tem que conhecer, você tem que saber o que o cliente lá dentro da porteira ele faz, aquela indústria de insumos, o que ele faz, qual que é o bem, porque tanto o empresário rural como o empresário industrial,
ele tem muito acesso à informação. Então, vamos usar uma linguagem bem convencional. Ninguém mais é bobo, não tem mais bobo no mercado. Então, o que eu vou oferecer para o meu cliente? Então, eu como profissional, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que saber o que eu vou oferecer. Essa é a grande dica, tenha atitude. Agora a gente vai passar para a professora Maísa, que está com os nossos convidados, fazendo várias perguntas direcionadas ao nosso palestrante. Professora Maísa. Então, nós temos bastante participação aqui e os acadêmicos eles estão discutindo entre si aqui, está bem interessante, né, na realidade. Na realidade, eles colocaram alguns comentários, né, e uma pergunta que surgiu é como captar clientes para o segmento, né, nesse segmento. A pergunta que mais surgiu aqui entre eles. É uma pergunta muito boa, né? Como que eu vou fazer a captação de clientes? Primeiro você tem que definir qual que é o teu nicho de trabalho, qual que é o teu segmento. Acho que tem que ter muito claro isso, né? Hoje, por exemplo, a nossa empresa é uma empresa de consultoria e treinamento, capacitação da área comercial para o agronegócio. Então, não é uma empresa de consultoria financeira, não. Não é uma empresa de consultoria de recursos humanos, não. É uma empresa de consultoria comercial para o agronegócio. Esse dia eu recebi um convite para fazer um treinamento de um pessoal que vende lingerie. Não fui. Por quê? Não é o nosso segmento. Então, eu tenho bem claro qual é o meu segmento. Você quer ter o teu cliente? Defina primeiro o seu segmento. Primeira dica. Segunda dica, vai para o campo, vai visitar, vai conhecer, vai fazer relacionamento. O cliente está lá fora, o cliente não está aqui dentro. Você pode ter acesso tanto de listas telefônicas de clientes. Tem hoje até sites que vendem lista de clientes por segmentado. Sem contar os órgãos de apoio, né? Senar, Tomasul, que trabalha diretamente com isso. Vai visitar. Né? Outra dica, defina bem o que você vai vender. Né? Defina o que você vai vender. Você vai vender consultoria? Você vai vender o teu serviço? O que você vai fazer? E outra coisa, comece, você que está começando agora com a sua microempresa, né? Defina 4, 5, no máximo 4, 5 serviços que você vai prestar. Não adianta ter uma série de serviços e não fazer nada bem feito. Não, olha, eu sou gestor da área comercial da tua empresa, eu vou cuidar disso aqui dentro. E o interessante comentar é que o nosso cliente, né, o empresário que procura o profissional dessa área, ele conhece muito aquilo que ele vende, né? Então, se ele te procurar, por exemplo, querendo saber de um insumo, ele sabe exatamente aquilo que ele quer e o que ele precisa. Então, mais um motivo para você estar se especializando, direcionando a sua área de atuação. Lucélia, dentro dessas dicas, assim, a conhecer o cliente, conheça o negócio dele, o que ele faz. Por exemplo, você falou de Três Lagoas, só para aproveitar um gancho. Muitas lojas agropecuárias fecharam em Três Lagoas. Por quê? Porque não viram que o cliente estava mudando da pecuária para o eucalipto, para a área florestal. Né? Então, o que acontece? O cliente mudou de atividade, ele não acompanhou. Né? Então, acabou fechando. Então, o que eles deveriam ter feito, as lojas agropecuárias Três Lagoas? Vendido, começaram, daí depois algumas até se recuperaram, mas aquelas que fecharam não vendiam motosserra, não vendiam muda, não vendia adubo para eucalipto. Por quê? Não entenderam o negócio que estava mudando. Exato. Só para dar dica, fechando essa pergunta, né? O foco não é o cliente. Você se mexeu na cadeira aí, você se apavorou. Pô, o que esse palestrante falou? Exatamente isso. O foco não é mais o cliente. Sabe o que é o foco? O negócio do cliente. É esse o foco. Eu tenho que entender do negócio dele. O que ele faz. Obrigada. Colocando que essa pergunta foi feita pelo Ronaldo, né? Agora tem um comentário aqui do Cláudio a respeito de qualificação, que eu achei interessante porque eles estão falando bastante sobre isso, e ele diz o seguinte, que da porteira para dentro a vaga é para zootecnista, agrônomo, técnico de segurança de medicina do trabalho, técnico agrícola, inseminador, etc. Cada vez mais a zona rural está se profissionalizando, não é somente um tipo de profissional, né? O Cláudio pontua isso. Aí ele gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito dessa qualificação profissional realmente que está sendo um leque muito grande. É uma questão delicada. Nós vivemos hoje na era do conhecimento. Né? Nós estamos aqui falando, nesse exato momento deve estar sendo publicado pelo menos 100 novas edições de livros, 1000 novos sites com novas informações. É difícil você se atualizar. Então nós vemos a era do conhecimento e muito dinâmica essa era do conhecimento.
Então, como que eu vou estar atualizado? Como eu vou estar preparado para isso? É impossível, é impossível. Então, mas eu gosto muito de um termo que lá na academia nós usávamos, que é a interdisciplinariedade. Eu até substituo esse termo por transdisciplinaridade. Por que trans? Eu circulo por todos os conhecimentos. Então, eu sou veterinário, tenho que entender da economia. Abro o jornal, a Folha, lá, vou ler a economia. Vou pegar uma revista, eu tenho que saber de mercado. Eu tenho que saber, então eu tenho que transitar. E a hora que eu não sei alguma coisa, em virtude desse conhecimento ser muito dinâmico, o senhor me dá licença, eu vou pesquisar, em 24 horas eu lhe dou a resposta. Então, a humildade, ela é nos acompanha, né, durante a melhor a carreira. dica que você pode ter para você falar, não, eu vou pesquisar e logo eu trago para o senhor. Porque se falar besteira, esse cliente vai estar ali, ele com acesso ele já abre o smartphone dele, ele já vai tirar dúvida que se você falou ou não. Com certeza. Então, é tempo real, né? É verdade. Então, lê bastante, tem que estar instruído, ler, conversar. Eu acho que a melhor coisa é conversar com o mercado, né? Tá relacionando, tá andando, então é isso. Mais perguntas, professora Maísa? Uma última para a gente poder encerrar? Na realidade, pode dar continuidade, professora, porque aqui eles estão conversando entre si, né? E na realidade, assim, tudo que o professor falou, que o Marcelo falou, está sendo bem comentado e está todo mundo gostando, porque tem vários que estão estudando nessa área, atuando na área de agronegócio. Que legal. Né? E estão falando que estão fazendo cursos técnicos e por isso dessa qualificação tão importante que é o tema central que eles estão buscando aqui. Mas aí vocês podem dar continuidade. E assim, Marcelo, antigamente foi o que você falou, né? A gente ia para os grandes centros, né? Terminava a faculdade, ou melhor, né? Terminava o ensino médio e ia para os grandes centros para poder pensar em qual carreira seguir, em qual carreira trabalhar. Hoje a gente percebe que você tem um estado bastante atrativo, principalmente em região geográfica, né? Exato. Em termos de água, plenitude para a questão do plantio. Então a gente está numa região bastante favorável que favorece o agronegócio. Estamos um dos centros das atenções do governo, porque vários dos financiamentos que vêm para o agronegócio estão concentrados aqui em Mato Grosso do Sul e nas diversas áreas, né? Pecuária, agricultura, pesca, né? E desenvolvimento também do turismo. Então a gente percebe essa evolução do próprio mercado voltado para a expansão do agronegócio dentro do estado. Então precisamos sair? Não necessariamente. Se o nosso nicho de mercado for esse, cabe a nós sim continuarmos atuando e nos especializarmos cada vez mais. Eu não quero também passar uma imagem de que está fácil para o profissional. Marcelo, eu me formei há tanto tempo e não consigo me encaixar no mercado de trabalho. Eu tenho ouvido muito isso, sabe? Eu quero dizer, se você está nessa situação, eu quero dizer algo. Acho que muda um pouco a estratégia. Muda um pouco a estratégia, começa a conviver com o setor, quem sabe até voltando um pouquinho, eu posso fazer um estágio aqui para começar, porque muitas vezes, o que está acontecendo com a nossa juventude? A nossa juventude já quer daqui a pouco sair de um vendedor para ser gerente nacional de vendas. Né? Não é assim, sabe? As coisas precisam ser degrau por degrau. E então, o conhecimento se constrói, né? A gente não nasce com conhecimento, acha que a ferramenta internet é só um único meio de interação. Né? A gente tem as diversas áreas de especialização e nada como campo para dar aquela parte técnica. Da porteira para dentro, desculpe, porteira para dentro, eu acredito que as oportunidades são menores. Um gerente de fazenda, ele fica 40 anos lá na fazenda. Ele não vai mudar só quando morrer e quando, né? Acho que dentro da propriedade rural tem um problema de sucessão familiar. Isso demora 30, 40 anos para ser resolvido. Mas então, a gente percebe também que isso tem mudado, porque hoje as famílias, né, elas têm a tendência pelo menos dos filhos, dos netos, estarem mais preocupados com a parte de especialização do campo. Eu vejo, Lucélia, que falta, nós estamos carentes de um modelo de gestão da propriedade rural. Sim. A propriedade rural, ela não tem hoje um modelo de gestão padrão. Eu até acho que não sei se é esse o debate, mais se teria que ter algum padrão. Mas nós estamos carentes, sabe? Nós não temos um modelo de gestão da propriedade rural.
né? Quando eu falo modelo de gestão, é evidente que as universidades, a área de ensino tem diferentes ferramentas, isso sobram. Mas eu digo, lá na prática, no dia a dia, você não acha algo que esteja funcionando. O que tem lá na prática? É um pai que não deixa o filho botar a mão, né? E que não contrata um técnico, não paga 4, 5 mil para um técnico, que acha caro, né? E tem um capital de 20 milhões na mão, não paga 4 mil para um profissional. Então, o mercado lá fora, ele tem algumas barreiras. Só que eu quero chamar a atenção também para você que nos acompanha, o que você oferece? Você tem que ter um diferencial. Por que eu vou contratar você? É essa a questão, né? Ah, sim. Professora Maísa, temos mais uma pergunta? Sim, na realidade, o Jean Carlos, ele faz uma pergunta referente mais à proteção do agronegócio em relação às barreiras e riscos causados por conflitos e demandas de terras indígenas, quilombolas, sem terras. Então, ele pergunta assim, se o agronegócio pode se proteger, ou como se pode se proteger. É um assunto bem delicado, mas ele coloca dessa forma. É muito delicado porque a questão da terra é uma discussão do governo, né, que foge até os limites da propriedade de quem é o dono da terra. Mas eu acho que nós temos que entender isso de um outro patamar também. Eu acho que nós temos que ampliar a nossa linha de raciocínio, né? As coisas elas tendem, há uma tendência delas serem, nós nos acomodarmos diante de uma situação. Então, por exemplo, vamos pegar a questão da terra. A terra foi assim, foi essa herança e isso não mexe mais. Eu vejo que existe o quê? Existe nós temos que estar abertos a novas possibilidades, né? Quem falou que o Mato Grosso do Sul um dia ia ter eucalipto do jeito que tem hoje? Nós estamos nos tornando a maior produção de eucalipto do mundo, a maior área plantada de eucalipto do mundo. Quem ia dizer, se eu falasse isso para você há 20 anos atrás, você ia me chamar de louco. Com certeza. Os pecuaristas iam se coçar todos. Os pecuaristas iam ter um desencontro de ideias que não iriam jamais admitir isso. Hoje são os primeiros a entregar terra para a multinacional. Sim, são os primeiros. Trabalha com a parte de confinamento, né? São os primeiros. Então significa o quê? Então nós temos que estar aberto a novas mudanças, novos conceitos. Sim. A questão da terra, ela passa por aí, sabe? Ela passa por uma mudança de paradigma, até para o índio. Não estou dizendo isso para o índio, tem que começar a ter essa mudança de paradigma, né? E ela também tem um aspecto cultural, acho que é muito complexo para discutir isso em 10 minutos, que nem o rapaz deu o sinal para nós aí, que só tem 10 minutos. Então não vai conseguir discutir isso em 10 minutos. Né? Então, o colega, como que é o nome dele, professora? Jean Carlos. Jean Carlos, parabéns pelo assunto, muito bem abordado. Acho que é uma preocupação. Sim, né? sim. Só que assim, se você, eu peço para o Jean Carlos fazer um exercício. Coloca numa balança o que tem de bom no agronegócio e o que tem de desafio, de problema. Eu faço essa pergunta para você, onde vai pesar mais? Com certeza, coisa boa nós temos mais. Temos. Tem muita gente boa para trabalhar, tem muita terra para produzir, tem muita gente para comer, tem insumos bons, tem água. Então isso pesa mais do que política, do que terra. Eu acho que pesa mais aqui, né? O destaque que a gente visualiza é que os incentivos eles estão ocorrendo de diversos lados, né? Tanto da parte daquele que procura a ferramenta, que é o profissional, que são os insumos, né? Que é a tecnologia dentro do campo. E você vê assim, famílias que vivem do agronegócio, que estão diversificando a sua parte produtiva. A gente pode até, não sei se cabe, mas colocar um paralelo com a questão dos orgânicos, né? Exato. Os orgânicos cada vez mais têm crescido como nicho de mercado. E você não precisa de uma área grande de produção, muito pelo contrário, você trabalha com uma produção bastante pequena, né, para atender um mercado específico e que não entra, né, não come mercado, né, não esbarra com o mercado das commodities. Claro. Então, assim, é uma especialidade, um outro ramo do agronegócio que tem se prevalecido dentro do estado. Uma outra dica é, por exemplo, o ecoturismo, o turismo rural, né? Você olha, eu acompanhei muito no Rio Grande do Sul, né, um momento de crise da propriedade rural, né? Então, verdade. Lá teve um momento em que estava saindo jovem, ficando idoso, né? E aí teve uma iniciativa muito boa do Sistema S,
que foi, o Senar fez isso, né? Foi interessante, que começou a capacitar o pessoal do interior para tornar aquelas antigas propriedades pousadas, retiros, o turismo rural, a parte colonial, né? Então tem saída. Essa dinâmica, né? Isso que o agronegócio a gente percebe que está proporcionando ao estado do Mato Grosso do Sul e as outras áreas como Minas Gerais, que tem uma produtividade bastante extensa. O profissional ele não precisa só ficar focado numa área específica, né? Como acontecia, que era a questão da pecuária, né? Nosso estado, ele, quando falava em agronegócio, pensava naquele pecuarista. Então, a gente percebe que não é só isso, né? Move a pecuária, move a agricultura, tanto da pequena família, que é a da agricultura familiar, quanto da grande produção. E aí a gente tem outros insumos e outras ações que vão envolvendo toda essa cadeia, que chega, né, através dos combustíveis na parte da cana-de-açúcar, né, que nós temos aí um desempenho bastante importante dentro do nosso produto interno bruto. Nós fomos listando várias cadeias produtivas para mostrar que esse tema, o quanto ele é complexo. Quanto ele é complexo, nós vamos conseguir, nós vamos falar do agronegócio. Eu acho que a primeira questão que nós temos que pensar do que nós estamos falando. Qual é a cadeia produtiva? Quer falar de boi, quer falar de cana, vamos falar de laranja, você quer falar de café? O que você quer falar? Quer falar de turismo? Quer falar de propriedade familiar? Quer falar de assentamento? E percebam, então, olha o nicho de mercado para os diversos profissionais, seja do campo administrativo, seja do campo especializado, como é o caso do Marcelo. Então, a gente tem uma diversidade muito grande para atender uma demanda que está crescendo cada vez mais e que é foco da análise do nosso governo. Eu quero dar os parabéns que você que tem a formação na área contábil, você que tem na área de administração, parabéns, você fez uma ótima escolha, você está num mercado fantástico. Por mais que o horizonte muitas vezes fica fechado, você fala, mas quanto contador? Cada esquina tem um contador, cada esquina tem um administrador. Você pode, se você tem essa visão, eu queria propor uma reflexão, né? Sai fora dessa caixa, pensa diferente, pensa fora da caixa. Você você tem uma linha de conhecimento fantástica. Você desenvolva melhor isso, aproveite melhor, saiba o que você pode oferecer. Eu estive agora recentemente, Lucélia, em Brasília com uma palestra com o Philip Kotler, né? Foi fantástico, onde nós podemos trocar muita informação, né? Então, a área de administração, por exemplo, você não consegue pensar em administração sem marketing, você não consegue pensar em administração sem finanças, você não consegue pensar em contabilidade sem recursos humanos, sem TI. Então, assim, você que está nos acompanhando, tem formação nessas duas áreas, você fez a escolha certa. Se você realmente se dedicar, estudar, definir o perfil do cliente que você quer atender, eu tenho certeza que você vai ter um sucesso absoluto, tá? Eu queria te agradecer, né, pela oportunidade, mais uma vez, de conversar sobre um ramo de mercado que está cada vez mais sendo valorizado, né, principalmente aqui no nosso estado, e dizer o seguinte, que eu acho que essa tarde nos proporcionou uma análise das diversas áreas que você, na qualidade de contador, pode estar trabalhando, seja na questão eleitoral, seja na questão do agronegócio, dentro ou fora da propriedade rural, e cabe a você escolher e se especializar, né? As diversas áreas estão aí. E o mercado está exigente de profissionais qualificados, está exigente de pessoas que tenham atitude e que considerem a formação como um dos principais fatores para você almejar o seu sucesso. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação, foi um prazer conversar um pouquinho sobre esse ramo de mercado que, se deixasse, a gente poderia falar a tarde inteira, né, Marcelo? E dizer que a OCDB, ela tem o maior prazer em ter proporcionado essa tarde de debates para você. E a gente aguarda agora a professora Eloy para fazer o nosso encerramento. Obrigada.